Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês, assim como prometido eu vou trazer a parte 2 do meu diário. Vocês comentaram muito no vídeo anterior e daí eu resolvi trazer porque teve muitos comentários, faz parte 2, traz parte 2. Então eu vou trazer pra vocês. Eu separei aqui, tá? Como eu disse, ó, tem bastante ainda. Eu separei aqui um tanto pra gente ver hoje, tá bom? Então a gente vai conferir juntinho. Vamos então? Antes de começar o vídeo com vocês, eu quero fazer 2 agradecimentos. Eu quero agradecer ao Júnior Refletir, o Júnior do canal Júnior Refletir, né? Porque ele comentou no meu vídeo anterior e eu fiquei muito feliz que, na verdade, assim, irmãos, cada vez mais que o vídeo ele tem um bom alcance, dá pra ver que realmente tudo que a gente tem feito aqui no canal tem realmente, é aquilo mesmo, né? A gente não tá inventando nada, é tudo aquilo que a gente viveu e que muitas pessoas ainda vivem e também viveram. E também eu quero agradecer ao Josafá, que eu participei da live dele essa semana que passou. Foi muito legal, muito especial, foi minha primeira live e eu fiquei muito feliz de participar com ele, foi muito especial mesmo. Eu quero agradecer a todos, tá bom? Mas então vamos começar agora, tá? Só pra deixar claro assim, mais uma vez eu vou explicar pra vocês que sempre comentam, os haters e tal. Não estou aqui para falar mal dos irmãos que pregaram. Realmente, eu acredito assim, irmãos, eu acredito que eles são vítimas também, assim como nós fomos. Eles são colocados no ministério, sem estudo nenhum, são jogados lá. Então, eles acabam entrando naquele mesmo ritmo, eles acabam aprendendo esse esquema da palavra. Então, eles são vítimas também, eles são enganados e enganam também. Eu já vi muitos testemunhos de ex-cooperadores, ex-diáconos, que eles falam exatamente isso. Eles são colocados no ministério sem preparo nenhum, então eles acabam imitando mais do mesmo. Por isso que acontece o que a gente vê por aí, né? Tantas heresias. E também, irmãos, esse vídeo é pra mostrar pra vocês, mais uma vez eu tô fazendo a parte 2, pra mostrar pra vocês o quanto as palavras da CCB são triunfalistas e não apontam pra Jesus. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Pra você que está na CCB ainda, que tem dúvida, que tá se questionando, perguntando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Continua congregando na congregação, continua, só que agora você vai com o olhar analisando as palavras. Não cai naquela histeria de emocionalismo, não. Fica analisando. Se possível, faça como eu. Tenha um diário, marque as palavras, para ver se essas palavras que eles pregam se apontam para Jesus. Tá bom? Vamos então. Só mais uma coisa também. Muitas pessoas perguntaram no vídeo anterior de que ano que são essas marcações. Assim, irmãos, eu comecei a marcar em 2015 e fui até a pandemia. Porque foi daí, na pandemia, que eu comecei a ver os vídeos de outras igrejas, de pastores bíblicos, como Nicodemos, como o pastor Paulo Júnior foi um que eu vi muito, o Hernandes Dias Lopes e tantos outros. O Lamartine também, eu vi bastante dele, o pastor Lamartine. Então, foi daí que eu meio que desanimei. Vamos dizer assim, sem eu ir percebendo, eu fui desanimando de marcar as palavras da CCB, porque daí eu já vi assim, nossa, mas as palavras dos pastores bíblicos são bem profundas na palavra, e as da CCB são desse jeito. Então, meio que eu fui parando de marcar. Então, eu marquei de 2015 até, acredito que 2021, porque alguns cultos online eu cheguei a marcar. Acho que até o 20º culto online eu cheguei a marcar. Então, assim, tá só pra esclarecer. Eu vou começar então, ó, dia 4/6/2016. Hoje o Senhor mandou a palavra, 7 dias de Eclesiastes. O Senhor disse que você aceitou a prova que Deus te deu. Se você aceitar a prova, Deus te dará um final feliz e vitória na sua vida. Então aqui é como se Deus estivesse perguntando. Se você aceitar a prova que Deus te deu, Deus vai te dar um final feliz e vitória na sua vida. O Senhor disse que quando nós passarmos por prova, nós aprendemos através da dor, da angústia, e com isso nós tornamos pessoas melhores. Aí, aqui tá dizendo... Também o Senhor disse que não gosta de crente frouxo e nos quer valente. E a causa difícil que está na nossa vida, Ele vai nos dar nas nossas mãos. Então, mais uma vez, uma palavra triunfalista. Mais dia 5/6/2016. Deus mandou a palavra, 121 de Salmos. Aí fala aqui, o Senhor disse que vai entrar na casa e vai fazer uma grande obra. Tá vendo? A palavra obra eles amam, né? Ele disse que falta pouco para eles nos dar a vitória. Vai ser uma grande vitória. Ele cuida de todos nós. Ele é o nosso socorro bem presente. O que para nós não tem jeito, para Deus tem. O que para nós não tem saída, para Deus tem. Ele opera no meio do seu povo. Quando fala ele opera no meio do seu povo, não quer dizer os cristãos pelo mundo, não. Quer dizer o povo da CCB. Não se iludam. 11/6/2016.
Hoje o Senhor mandou a palavra, 3 de Daniel. O Senhor disse que vai enviar alguém para longe, anunciar o evangelho. Aí eu pergunto pra vocês, que evangelho? Não é o evangelho de Jesus, é o evangelho se converter na CCB, entendeu? Que é para se preparar, pois vai ter que enfrentar toda sorte de espírito. Ai, meu Deus. Mas Deus disse, eu sou contigo. E também, irmãos, esse vídeo é para mostrar para vocês, mais uma vez eu tô fazendo a parte 2, para mostrar para vocês o quanto as palavras da CCB são triunfalistas e não apontam para Jesus. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Para você que está na CCB ainda, que tem dúvida, que tá se questionando, perguntando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Continua congregando na congregação, continua, só que agora você vai com o olhar analisando as palavras. Não cai naquela histeria de emocionalismo, não. Fica analisando. Se possível, faça como eu. Tenha um diário, marque as palavras, para ver se essas palavras que eles pregam se apontam para Jesus. Tá bom? Vamos então. Ah, só mais uma coisa também. Muitas pessoas perguntaram no vídeo anterior de que ano que são essas marcações. Assim, irmãos, eu comecei a marcar em 2015 e fui até a pandemia. Mais uma. 12/6 de 2016. Hoje o Senhor mandou a palavra, 3 de Eclesiastes, para tudo há um tempo determinado. Aí, esse aqui é clássico, né, irmãos? Esse daqui, mandar na CCB, esse daqui, nossa. E daí fala que não é tempo de chorar mais, agora é tempo de sorrir. Assim disse Deus, tudo na sua vida tem um tempo certo. No tempo do Senhor, Ele fará obras na sua vida. Olha o quanto isso é genérico. Serve pra tudo. Uma obra de emprego, serve uma obra de casamento, tudo. Dia 18/6. Hoje o Senhor mandou 6 de Salmos. O Senhor disse que ouve a nossa oração e que a vitória é nossa. E que o nosso inimigo vai se envergonhar com a vitória que Deus vai fazer. Tá vendo? Sempre vitória, 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 vitória. Só nessas 5 palavras que eu li... eu li 5? Não, li 3 palavras que eu li. Olha quantas palavras vitória veio. Também o Senhor disse que se for por Deus, o Senhor entra na vida de alguém e prospera. Nem que ele não abra uma porta, mas uma fresta. Fresta, meu Deus. Dia 25/6. Deixa eu ver aqui. Na palavra, o Senhor mandou 9 de Lucas. Do verso, aí específico, né? Verso 23 em diante. O Senhor nos disse que a própria natureza glorifica ao Senhor, os pássaros. O Senhor disse para sermos como os animais na natureza, para termos gratidão, ser agradecido a Deus. O Senhor disse que para sermos determinados em tudo, pois todas as nossas provas o Senhor vai passar. Ele foi humilhado, desprezado e oprimido, e em tudo ele venceu. O Senhor também disse que nós temos que nos separar do mundo, fazer a diferença, porque somos a luz do mundo. O Senhor disse que através dessa palavra, ou seja, não é a Bíblia, é a palavra lá que ele está falando, essas palavras aqui que ele disse. Sempre que nós ouvimos os pássaros cantar, vamos nos alegrar. Que a partir dessa palavra, sempre que nós ouvimos os pássaros cantar, vamos nos alegrar. Então não tem lógica, né? Porque essa palavra não tem sentido nenhum. Mais uma. Dia 26/6. Hoje o Senhor mandou 17 do livro de Crônicas. Nossa, que milagre. Porque nunca manda crônicas, né? O Senhor disse que se alguém for buscar uma resposta, seja para o que for, a resposta é não. Olha, eu grifei ainda o não. Meu Deus, e se a pessoa tá com uma oportunidade que não pode perder de emprego? Como assim a resposta é não? Às vezes um casamento, que a pessoa que tem que decidir põe na mão dos homens lá. Olha lá, hoje a resposta é não. Eu coloquei um não bem grande. Pois o Senhor vê lá na frente. Meu Deus. Sabe, irmãos, uma coisa que eu reparei lendo todo esse meu diário aqui, eu cheguei a enumerar as páginas, deu 314 páginas. Então, uma coisa que eu percebi era o seguinte, eu era bem CDF em marcar todas as palavras, só que eu não marcava o cumprimento delas, não marcava. Ou seja, não se cumpriu, nada, não tem cumprimento, porque não era pra eu marcar assim, a palavra, aí lá, vamos supor, eu marco, cumpriu aquela palavra que foi pregado, dia tal. Não. Então, olha para os irmãos verem, né? Eles só vão lançando as coisas e ninguém refuta eles, ninguém vai e fala, irmão, e tal coisa que o irmão pregou aquele dia? Eu busquei a palavra, eu senti que era comigo e não aconteceu. Então por isso que eles continuam com essas heresias, porque ninguém vai e refuta eles e fala, viu, escuta aqui, não tá cumprindo na minha vida. Então vigiem, irmãos, vocês que estão lá ainda, vigiem, anotem. 9/7. Hoje, deixa eu ver, 9/7. A palavra que o Senhor mandou foi a primeira epístola de Pedro. A palavra de Deus é a nossa mãe.
Ou seja, não é a Bíblia que ele está dizendo, é a palavra essa que orienta. Vem de carro, vem de casa, pode casar, não pode casar, entendeu? A palavra é a nossa mãe, ela cuida de nós. O Senhor disse que esse mês será abençoado para a igreja de Cristo. O Senhor vai dar a vitória para alguém. Mais uma vez a palavra vitória. Meu Deus do céu. E disse também que o que Deus pediu para dar na coleta, ele vai restituir em dobro. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, ele quer a nossa obediência. Olha aqui, irmãos. Para vocês que falam, mas é que pastor recebe. Olha como a CCB pede dinheiro. No meio da palavra, usar isso. Tá vendo? Falou que não quer o nosso dinheiro, quer a nossa obediência. O quê? Obedeça, dê a coleta. Meu Deus do céu. E eu era tão CCBiana que eu nem enxergava nada, que eu colocava glória a Deus ainda. Sabe, tudo isso aqui é para deixar claro para as pessoas que estão lá, ou que as pessoas que já saíram, na verdade, as pessoas que já estão na dúvida, que já abriram os olhos para o evangelho, para enxergar o quanto insano e bizarro é aquilo. 16:7. O Senhor usou seu servo e mandou a palavra, primeiro de Samuel. Cântico de Ana. Isso daqui, a Irmandade vai ao delírio, né? O Senhor disse que vamos cantar assim como Ana cantou. Tá vendo? Isso daqui até um menino prega isso daqui, irmãos. Até um menino de 7 anos prega isso daqui. Isso que os irmãos têm que entender. Isso que os irmãos têm que entender. Os irmãos que estão na CCB se alimentando daquelas palavras, vocês estão comendo comida que é pão embolorado. Porque até uma criança sobe lá e prega isso. Às vezes até eu fico um pouco exaltada, peço perdão, mas é que a minha indignação é tão grande. Porque a gente vê que a palavra de Deus, a Bíblia, tem 66 livros. E esses irmãos, eles só ficam nessa de vitória, vitória, vitória. Meu Deus, o quanto é raso isso, a gente passa uma vida. A Bíblia fala que o ser humano vive, 70, 80 anos. Pra você ficar ouvindo isso. Olha o quanto é raso isso. Nossa, por isso que quando a gente abre os olhos, não tem como continuar na CCB, irmãos. Não tem. Isso fere, é perigoso ficar até doente. Você que já está com os olhos abertos, já está entendendo que lá não é o lugar, que lá não tem evangelho, eu falo pra vocês, se você insistir em ficar lá, é perigoso você ficar doente psicologicamente, e daí afeta até a parte física também. A gente sabe que tem ligação, né? O psicológico com o físico. Porque você ouvir isso, você ir buscar um conhecimento, né, da palavra de Deus e ouvir isso. O Senhor disse que vamos cantar assim como Ana cantou. Meu Deus, é coisa pra meninos mesmo, pra criança. Olhe lá, né? Mais uma, 17:7. Qual que é essa daqui? Deixa eu ver qual palavra que é. Foi 21 de Gênesis. O Senhor disse para não nos precipitar com aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. O que ele prometeu? Nessas palavras aqui, de vitória, vitória. E se não acontece agora, é porque ainda não é o tempo. Então eles ficam cozinhando a pessoa em banho-maria, entendeu? Eles ficam ganhando tempo, porque a pessoa fica esperando, daí vai buscar a palavra, daí não cumpre, daí fica esperando, então fica aquela coisa. Mais uma aqui. 23:7. O Senhor mandou 38 de Jó. Jó faz perguntas ao Senhor. Ai, meu Deus, olha só. Hoje, essa palavra aqui é como se Deus, o próprio Deus, Criador, estivesse perguntando pra gente. E hoje, o Senhor fez perguntas para a igreja. Ele perguntou como estamos na sua presença. Falamos muito, criticamos que queremos tudo do nosso jeito. O Senhor disse que tem pessoas aqui na igreja que são insuportáveis. E que nem os filhos e o esposo aguentam mais. Aliás, nem Deus está suportando mais. Irmãos. Meu Deus. O Senhor disse que nós precisamos dele e ele não precisa de nós. E que hoje em dia a igreja está sem fé e sem temor. Temos que olhar para o nosso comportamento e ver como está perante Deus. Parar de reclamar, de questionar o Senhor. E ver a grande misericórdia que o Senhor teve de nós. Não, essa parte aqui é cômica, Tirando as escamas dos nossos olhos e chamando na graça. Qual graça? CCB. CCB não é a graça. Graça é o favor imerecido que Jesus fez por nós na cruz. E isso é graça, não é placa de igreja. Então, chamando nós na graça. Tirando nós do mundo do pecado. Qual que é o mundo do pecado que ele quer dizer? Às vezes a pessoa usava shorts, os homens usavam shorts, as mulheres usavam calça, as pessoas iam no cinema. Isso é o pecado, pra eles, tá? E daí você passa pra CCB, daí você não pratica mais esses pecados, aí então eles consideram santo. Tirando nós do mundo do pecado. O Senhor, daí falando aqui. Tirando nós do mundo do pecado.
Aí fala que o Senhor vai nos ajudar a completar a nossa missão aqui na Terra. Meu Deus do céu. É por aí vai, irmãos. É por aí vai. Ó, mais uma. Deixa eu ver a data dessa daqui. Ó, alguns eu pulei assim porque são testemunhos. Inclusive, se vocês quiserem, dá pra fazer um vídeo de testemunhos também. Testemunhos, como diz o Júnior, galácticos também, viu? Pelo que eu tava vendo aqui, tem testemunho... Sabe aqueles testemunhos que põem o cabelo em algum lugar? O cabelo das irmãs e é curado? Então, só se vê isso na CCB. Misticismo, de colocar o cabelo, de ver um pássaro e achar que é tudo Deus. Tudo é Deus. Lógico, na vida de nós cristãos, tudo é Deus. Mas assim, na CCB é muito misticismo. Tudo é misticismo. Mas assim, se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando sobre os testemunhos galácticos também. A gente não sabe se ri ou se chora. Então vamos ver que dia. Dia 30/7/2016. Hoje o Senhor mandou a palavra, 8 de Mateus. O Senhor disse para nós sermos obedientes e que Ele irá fazer uma obra. Sempre essa palavra obra e vitória. Obra e vitória. E o Senhor tem desejo em operar no meio do seu povo. Que povo que é esse? Não é os cristãos espalhados nos 4 cantos da terra. Não. Aqui, no meio do seu povo, é CCB. O Senhor é aquele que liberta da depressão. Ele é poderoso na nossa vida. E nós temos que ter fé, temor, que crer. E o que o Senhor promete, Ele cumpre. Mais uma, 31/7/2016. Hoje o Senhor mandou a palavra, 28 de Jó. O Senhor disse que vai fazer uma obra. Olha só os irmãos como eles repetem as palavras. Obra de novo. Na vida da sua amada igreja. Qual igreja? Não é a igreja de Jesus na terra. É somente a CCB. O Senhor fez a comparação com a abelha e toda a natureza que Ele mesmo criou com tanta sabedoria. E muitas maravilhas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Só bênção, só bênção. 6/8/2016. Olha o tamanho do testemunho isso aqui, ó. Olha, meu Deus do céu. Eu escrevia cada coisa. Na palavra o Senhor mandou 6 de cantares. O Senhor disse que Ele tem Meu Deus, irmãos, para tudo. Para tudo. O Senhor disse que tem muitas concubinas, mas somente a virgem e a imaculada, a predileta, a esposa de Cristo Jesus é a graça de Deus. CCB. Para tudo, gente. Para tudo. Depois, isso aqui foi em 2016. Aí depois os bonitos vêm e falam que eles nunca falaram que não consideram as outras igrejas. Os irmãos estão vendo a prova disso? Eles falaram isso lá em cima para mais de 600 pessoas ouvirem. Que a única que é predileta, a esposa predileta, imaculada, é a CCB. Meu Deus! O Senhor disse que está destruindo o castelo do inimigo. O Senhor vem com uma grande obra. Isso aqui é a prova, irmãos. Isso aqui é a prova. Mais claro como a luz do sol. Quantas heresias eles falam lá. E daí a Irmandade sai repetindo, igual uns papagaios, não presta atenção. Eu me incluo nessa, no tempo que eu fiquei lá também, porque a gente fica bitolado. Mas agora o conhecimento, o evangelho tá chegando para vocês. Acordem, povo, acordem. Não engulam qualquer coisa. Escutem e analisem o que a pessoa tá falando. É gravíssimo. Os irmãos acham que Jesus ia vir há 2000 anos atrás, mudar o nosso calendário. O nosso calendário é regido pela existência de Jesus na Terra, para daí ele vir só para um povo, só para uma igreja, a CCB. A CCB perante a população do mundo é isso daqui, irmãos. Chega a ser ridículo. Chega a ser cômico falar isso. Chega a ser cômico falar isso, que Jesus veio para CCB. E eu já escutei isso de CCBs, viu? Eu já escutei isso de CCBs. Dia 7/8/2016. Hoje o Senhor mandou a tua... Olha como eu escrevia, irmãos. Eu era CCB galáctica mesmo, ó. Hoje o Senhor mandou a tua santa e fiel palavra. 48/49 de Gênesis. O Senhor disse que onde colocar a sua mão, será abençoado. E o filho que é obediente é abençoado, assim como Jacó abençoou seus filhos, que também nos abençoa. E também a bênção que está sobre a nossa cabeça é nossa, e ninguém toma. Pronto, é isso. Ah, meu Deus do céu. Não tem uma palavra ponta para Jesus aqui. Os irmãos viram se tem? Não tem. 13/8/2016. Isso aqui é o testemunho, daí agora começa a palavra. Deixa eu ver que palavra que foi. 12 de Êxodo. Assim o Senhor fala para a igreja. A promessa que Deus fez na nossa vida, passe o tempo que passar, Ele cumpre. Às vezes Deus permite algumas coisas em nossa vida para o nome dele ser glorificado. Mais uma vez dando esperança para as pessoas que estão desanimadas das palavras, que vai esmorecendo, né? Porque as pessoas colocam a fé delas
achando que é Deus falando nessas palavras. Então é mais uma vez falando que vai cumprir a promessa, daí a pessoa fica lá, né? Eles brincam com as pessoas, sabe? Mas é aquela coisa, né, irmão? Satanás não brinca de ser Satanás, não. É o espírito do engano. Mais uma. Na palavra, o Senhor mandou. Mais uma, então. Na palavra, o Senhor... dia 21/8/2016. Na palavra, o Senhor mandou 2 de Êxodo, o nascimento de Moisés. O Senhor... deixa eu ver. Nascimento de Moisés. O Senhor disse que assim vai fazer na nossa vida. Que assim como a mãe de Faraó recebeu um salário para cuidar do seu próprio filho, ele também faz isso na nossa vida. Meu Deus. O Senhor disse que hoje quebra as correntes do nosso adversário da nossa vida. E enche nosso coração de fé. Haverá mudança, cântico de vitória. Pronto. Triunfalismo. Mais uma vez, triunfalismo. 21/8. Foi um batismo aqui, irmãos, que eu fui na central da minha cidade. Eu marquei aqui. Foi um batismo que eu fui. Pense, aqueles batismos os irmãos sabem como que é, né? Terrorismo religioso. Se você não batizar hoje, pode ser que um carro te pegue aí na saída e você não tem salvação. Vai direto pro inferno. Mas, ó, o que mandou aqui? 12 de Êxodo. 12 de Êxodo é a morte dos primogênitos. Mas olha o que tem a ver. O Senhor disse que alguém que está no batismo deseja que uma pessoa querida também estivesse no batismo, para Deus chamar nas águas. Porém, o Senhor disse que essa pessoa ainda pertence à terra. Mas haverá um dia que ele pertencerá a Deus. Aí eu coloquei aqui, que o Senhor chamou 55 almas, 32 irmãs e 23 irmãos. Aí eu escrevi ainda, Deus seja louvado. Chamou e daí larga a pessoa lá, né? O mesmo jeito que chama de baciada, sai de baciada também, porque não tem um discipulado. A única coisa que eles falam no batismo é assim. Assim quando acaba o batismo, eles leem aqueles tópicos nada a ver lá. Aí depois eles falam, para os irmãos e irmãs que batizaram hoje, procure a sua comum mais próxima da sua casa. Está errado. Nós temos que procurar a igreja não mais próximo da nossa casa, mais próximo da Bíblia. Da Bíblia. Não vai por esse conselho de próximo de casa, não. Claro, se os irmãos encontrarem uma igreja bíblica que seja próximo da sua casa, louvado seja Deus. Mas não vá por esse negócio de distância. Primeiro, tem que ser próximo da Bíblia. A igreja que seja uma igreja bíblica. Mais uma. 27/8/2016. Hoje o Senhor mandou a palavra, 5 de Isaías. O Senhor disse que está na nossa vida. E que Ele está muito contente. Meu Deus, pasmem. Com os frutos, irmãos, coleta que a igreja está dando. E que por mais que muitas vezes o inimigo coloque tropeços na nossa vida, o Senhor vai passar limpando tudo. E o que o inimigo fez, nós contemplaremos um cântico de vitória. E hoje o Senhor derramou o orvalho na igreja. Hoje somos a lavoura de Deus. E ele disse que ainda esse ano alguém vai cantar uma grande obra. Meu Deus, cantar uma vitória, uma grande obra. O Senhor também disse que por mais que às vezes nós já achamos que esse ano está todo embaraçado, todo difícil, e está tudo no tempo do Senhor. Mas esse tempo vai passar e verá o tempo da nossa vitória. Eu coloquei, amém, Senhor. Não tem o que comentar, irmãos, assim. Depois de ler tudo isso, olha, eles dizendo que Deus está contente com os frutos, que a coleta que a igreja dá. Meu Deus do céu. Porque assim, na igreja que eu frequentava, era famosa por dar boas coletas, sabe? É um bairro periférico, mas são pessoas que querem ajudar, né, a igreja, então as coletas são gordas. É triste de ver que a CCB é uma igreja tão boa, né, no sentido de estrutura, mas não usa pro reino. Não usa. Usa pra ficar nessas patifarias aqui. Mais uma, 28/8. A palavra que o Senhor mandou foi 1 de Gênesis. O Senhor disse que vai fazer uma obra perfeita. Os irmãos estão vendo, né? Só obra, só fala em obra. Na nossa vida, algo para nós que é difícil, para Deus não é. Tudo Ele pode fazer. Por último, o Senhor disse, vai nascer com saúde e vai dar muitos frutos. Tipo, solta na igreja, né? Pá! Vai nascer com saúde, vai dar muitos frutos. Meu Deus. Sem fundamento bíblico, sem nada. Ai.
Ó, dia 3/9. Esse daqui eu marquei que veio um irmão de fora, um irmão de São Paulo visitar a minha comum. Hoje, na palavra, o Senhor mandou 39 de Gênesis. O Senhor disse que estava livrando alguém de uma oferta, um prato do inimigo. Aliás, é para vigiar, pois se comer desse prato, peca perante Deus. Deve ser de cunho sexual, né? Com certeza. O que ele quer dizer? O Senhor disse que vai erguer a nossa cabeça e o inimigo E o inimigo se fez de forte, só que forte é só o Senhor que criou o céu e a terra. Que o Senhor está tirando as correntes de alguém, desprendendo. Vai haver milagres. O Senhor anunciou o milagre na igreja. Tá vendo, irmãos? Eu não anotei o cumprimento dessa palavra, porque eu anotava tudo, eu anotava testemunho. Tá vendo, irmãos? Eu não anotei o cumprimento dessa palavra, porque eu anotava tudo, eu anotava testemunho. Não era pra eu anotar alguns dias depois, eu não sei falar, viu? Eu tô vindo aqui pra anotar que a palavra do dia 3/9 se cumpriu. Porque aqui falou que vai haver um milagre na igreja. Então era uma coisa que era pra igreja toda ver. Eles só vão soltando as coisas. Ah, e tem uma aqui, ó. Vamos ver. Um milagre para toda a igreja. Ah, e disse mais o Senhor: toda arma levantada contra a igreja de Cristo, que é a CCB, não prosperará. Eu escrevi ainda, aleluia. Meu Jesus. Vou dar uma aceleradinha aqui, irmãos, para não ficar muito longo o vídeo, tá? Eu acho que já tá dando, uns 40 minutos já esse vídeo. Hoje, dia 4/9. Hoje o Senhor mandou a palavra 12 aos Coríntios. O Senhor disse que todos os dons são necessários na igreja. Dons de língua, profecia. E hoje, por misericórdia, o Senhor derramou um dom em alguém, que ainda a pessoa não notou. Olha só. Mas essa semana, a pessoa vai precisar desse dom e vai lembrar da obra, da palavra de hoje. Meu Deus. Ó, eu não vou ficar comentando, que senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou lendo, os irmãos vão pensando, vão tirando as próprias conclusões aí. Dia 10/9. Hoje o Senhor mandou a palavra, 21 de João. O Senhor disse que vai fazer uma grande obra. Tudo será no tempo do Senhor. Mais uma palavra que uma criança de 7 anos consegue falar. Dia 17/9 de 2016. Hoje o Senhor mandou a palavra. 3 de João. O Senhor disse que é chegado o tempo de eu te chamar na graça. Na graça CCB. Meu Deus do céu. Aqui é só isso, porque o resto aqui daí já é um testemunho. Olha o tamanho do testemunho. Outra. Que dia que foi? Dia 24/9. Dia 24/9. Que palavra que foi? Deixa eu ver. 2 de Ruth. O Senhor disse que vai nos erguer a nossa cabeça e que é para a gente ter esse amor fraternal pelos outros, assim como Ruth teve por Noemi. E que Deus tem muitas bênçãos para nos dar, sempre com interesse. Os irmãos não se esqueçam disso. E cumprir o desejo do nosso coração. Nosso coração é enganoso. Nós não podemos pedir isso para o Senhor. Não podemos pedir que cumpra o desejo do nosso coração. Nós devemos falar: Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida. Tá vendo? Tem nada de Bíblia aqui. E também para nós examinar o nosso coração e ver se estamos guardando mágoa. Tá vendo? Ó, primeiro ele fala para cumprir o desejo do nosso coração. Depois embaixo ele fala que é para ver se nós não estamos guardando mágoa. Irmãos, nosso coração é enganoso. Olha lá, vê se não estamos guardando mágoa de alguém, rancor ou ressentimento. E que isso impede o operar de Deus na nossa vida. Mais uma. 2/10. Veio um irmão de Minas na minha comum que eu ia. Hoje o Senhor mandou a palavra. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Olha como eu tinha nervo disso. Somente o versículo 7. Então, os irmãos da CCB já não leem a Bíblia. E já é um fato. Quando chega, só vem a Bíblia na igreja. Quando chega na igreja, eles falam assim, ó. Leia o capítulo 13, de 1 aos Coríntios, somente o versículo 7. Fecha a Bíblia. O Senhor disse, antes do fim... Ai, meu Deus. O Senhor disse que antes o fim do que o começo. E em nossas vidas, o Senhor tem uma grande obra. O Senhor é o melhor remédio. Hoje o Senhor respondeu todas as perguntas da igreja. Independente do que aconteça, o Senhor está conosco. Não há mais dúvida, tudo está nas tuas mãos. Que não é pra gente ter dúvida, somente a certeza que o Senhor está nas nossas vidas. O Senhor disse, levanta. O Senhor disse, toda a arma levantada contra ti não prosperará. Os irmãos pensem aí, pensem nessas palavras. Aqui ó, e quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Aí, tá vendo?
As suas promessas cumprirá, porque é grande o seu amor. Agora, dia 10/10. Na palavra o Senhor mandou 91 de Salmos. O Senhor nos guardará de todo o mal. O Senhor disse que alguém vai até perder a hora amanhã. Porque o Senhor vai dar um lindo sonho. O Senhor disse que nos ama. E que nenhum mal chegará à nossa tenda. Ah, eles amam falar em tenda também, né? Meu Senhor. Dia 13/10. Aqui tá dizendo que um irmão de Piracicaba veio na minha comum. A palavra... Hoje o Senhor mandou a palavra, 8 de Cantares. Que palavra... Olha o que eu escrevi, irmãos, para os irmãos terem ideia de quanto bitolada uma pessoa é numa seita. Que palavra mais profunda, coisa mais linda que o Senhor disse. Hoje ele disse que vai derramar o dom da sabedoria em alguém. Pensa, Deus, a pessoa tá aqui, Deus vai fazer assim, ó, dom. Isso não é bíblico, irmãos. Pois vai haver uma situação e haverá necessidade de tomar uma decisão. Uma decisão. Nesse momento, o dom da sabedoria vai se manifestar. Dia 16/10. Na palavra, o Senhor mandou 25 de Mateus. O Senhor disse para sermos prudentes, pois não sabemos a hora que o Senhor vai vir. E também o Senhor vai converter o coração de alguém e vai dar uma revelação ainda esta semana sobre a glória de Deus e a perdição. Mais uma, vamos lá ver. Tá quase acabando. Acabando não, acabando assim, que é até a marcação. Mas olha, ainda tem tudo isso daqui. Dia 29/10, veio um irmão de Barueri na minha comum, né, que eu ia. Que mandou 11 de João, Lázaro. Então os irmãos já sabem que vai ter a palavra pedra, né? O Senhor disse que o inimigo tem inveja de nós, da nossa felicidade. E quando nós chegamos em casa, é para nós falar, em nome do Senhor Jesus, haja paz nessa casa, amém. O Senhor disse também que vai desenrolar a vida de alguém, tanto na parte financeira, quanto no casamento, em todo lugar. A mão de Deus alcança. Vai haver muita obra de batismo, de pessoas que estão paradas na graça. Lembrando, graça que eles falam na SCB. Vão voltar a caminhar. Muitas obras lindas... Olha, eu coloquei aqui, ó. Muitas obras lindas foram contadas hoje. O Senhor disse que o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair sempre. E vai derrotar o gigante. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. 30/10. Hoje o Senhor mandou a palavra, 29 de Salmos. É para nós ouvir a voz do Senhor. Qual que é a voz do Senhor que ele quer dizer? Não é a Bíblia. A voz do Senhor são essas palavras aqui. E não voz daquele que domina esse mundo. É para nós ouvir realmente a voz do Senhor, não é de qualquer maneira, tem que haver consagração. O que é consagração para eles? Por exemplo, a irmã não usar vaidade, não passar maquiagem, essas coisas. E o irmão também, né, não ter vaidade, aquela coisa toda. E dessas outras, tem que haver consagração e diversas outras qualidades, que ao nosso redor há alguém que não quer servir a Deus. Se ao nosso redor há alguém que não quer servir a Deus, deixe essa pessoa pra lá. Olha o conselho. E serve a Deus, pois são muitos chamados e poucos escolhidos. Ou seja, perante o olhar aqui da CCB. Se tem alguém que não quer seguir o caminho CCB, deixe a pessoa pra lá. A pessoa às vezes não concorda de não usar saia, esse tipo de coisa, deixa a pessoa pra lá. Então, né, dá um escanteio na pessoa. Dia 5/11. A palavra foi 3 de Apocalipse. Não sei que milagre, porque a CCB morre de medo do Apocalipse. Ninguém nem sonha em pregar o Apocalipse, porque eles não dominam o assunto, não sabem de nada. Versículo 7 em diante. O Senhor disse que abriu uma porta na nossa vida, uma porta de salvação, que de uma vez por todas o Senhor ia tirar o inimigo do casamento de alguém, em nome do Senhor Jesus vai sair. Disse que nós estamos na graça do Filho de Deus, meu Deus, na graça do Filho de Deus. Somos como a menina dos teus olhos para o Senhor. Também disse para alguém que a porta estava quase se fechando, porque a pessoa fala mal do ministério e dos irmãos, mas o Senhor ia dar mais uma chance. Meu Deus do céu. Tá vendo só? Então, a pessoa fala mal do ministério e às vezes a pessoa refutou alguma coisa, não concorda. Então, para eles é falar mal do ministério. Né? Tá vendo só? Mais uma. Deixa eu ver quanto tempo tá. Hoje o Senhor mandou a palavra. Deixa eu ver. 12 de Atos. O Senhor disse que ainda essa semana vai abrir a porta para alguém. Tá vendo? Às vezes a pessoa tá desesperada procurando um emprego nessa semana e daí não consegue. Imagine só, irmãos. A cabeça e o psicológico que fica essa pessoa. Dia 12/11. Hoje o Senhor mandou 5 de Marcos.
Deixa eu ver, 5 de Marcos. O Senhor disse que vai acalmar a tempestade na vida de alguém. Então tem 600 pessoas na vida de alguém. Quem? Eu não sei. Vai acalmar a tempestade. Aí a pessoa vai embora assim com uma incógnita, né? Ai, será que falou comigo? Será que sou eu? Às vezes a casa da pessoa tá um turbilhão e a pessoa não tem paz. A pessoa vive com ansiedade. Quando eu era da CCB, eu vivia com ansiedade. Esse negócio de buscar a palavra aí. 13/11, 25 de Samuel. Deixa eu ver. 25 de Samuel. O Senhor disse para agir com sabedoria, que vai vencer. Que não é com ira, é sendo humilde que vamos vencer, contemplar uma grande vitória. E essa semana alguém vai passar uma situação que vai ter que ter humildade. Mas não aponta para Jesus em nada. Os irmãos estão reparando se eu tô falando o nome de Jesus aqui? Não tô. É o que eles repetem lá, eu replicava aqui, não fala de Jesus. É muito triste isso. Mais uma aqui, irmãos. Dia 9/11. Hoje foi a palavra 3 de Esdras, versículo 8 em diante. O Senhor disse que hoje começa uma construção, uma obra na vida de alguém. O Senhor vai tirar todo o entulho, o tropeço que o inimigo colocou na vida de alguém. E que... peraí. E o que o Senhor vai fazer na nossa vida, todos vão dizer que foi Deus que agiu na nossa vida. Hoje começa uma obra. Hoje o Senhor coloca o primeiro tijolinho. Irmãos, eu até marquei aqui, ó. Grifei. Tijolinho. Tá vendo só? Não fala de Jesus, não aponta em nada. Nada. 26/11. Hoje o Senhor mandou a palavra, 1 de Daniel. O Senhor disse que em 10 dias... Ó, isso aqui deu data, hein? Vai fazer uma obra na vida de alguém. E o Senhor disse para permanecer firme, que ele vai erguer a cabeça de alguém. Mais uma. 27/11, de 2016. Hoje o Senhor mandou a palavra, 23 de Lucas, versículo 26 em diante. Dá um nervo quando eles falam isso. O Senhor disse para nós levar a nossa cruz, ter paciência, esperar o Senhor agir. Pois Jesus levou a sua cruz e agora está na glória. E depois de cada um levar a sua cruz, receberemos a salvação como recompensa. Nada a ver, isso daqui não é bíblico, imagina, não tem nada a ver. Ai, meu Deus do céu. Jesus levou a cruz que era para ser nossa, Jesus levou porque nós somos pecadores. Isso eles não entendem, o básico, eles não enxergam que nós somos pecadores. Nós, todos, toda a humanidade é pecador. A diferença é que quando a gente crê em Jesus, nós somos pecadores redimidos por Jesus, salvos por Jesus, entendeu? 3/12 de 2016. Hoje na palavra o Senhor mandou 8 de Cantares, versículo 5 em diante. O Senhor disse que nós, a Igreja de Cristo, CCB, somos a amada dele, somos a esposa. Mais uma vez os irmãos estão vendo que eles estão falando aqui que é a única, escolhida. Somos a esposa dele e o Senhor está guardando as famílias do inimigo para que o inimigo não entre. O Senhor guarda a família, cerca os muros, cuida para nada que destrua. Isso é uma obra linda na terra. Mais uma, tá finalizando, irmãos, a parte 2. 4/12 de 2016. Hoje veio o irmão de fora. Pensa, era aquele escudo galáctico, né? Quando vem irmão de fora, era aquele escudo galáctico. A gente queria que fosse, né? O Senhor mandou a palavra, 26 de Mateus. Deixa eu ver. 26 de Mateus. O Senhor disse que por mais que o fogo aumente, ele está conosco a todo momento. Tá vendo? 26 de Mateus. Aí fala, o Senhor mandou a palavra e disse que por mais que o fogo aumente, ele está conosco a todo momento. Outro, 10/12. Hoje o Senhor mandou a palavra, 4 de Mateus. O Senhor disse que o inimigo quer nos impedir de vencer, impedir de chegar ao céu, mas o Senhor é aquele que nos faz vencer. Iremos vencer. Iremos vencer. O inimigo vai sair do nosso caminho. Tá acabando. Vamos ver. Hoje o Senhor mandou, dia 11/12 de 2016. O Senhor mandou a palavra, 2 de Ruth. O Senhor disse que é para nós... que a nossa bênção está nas mãos do Senhor. E o inimigo não toca, jamais. É para nós nunca deixar o Senhor. Que Ele nos dará vitória. Por mais que passamos por momentos tristes, o Senhor dará uma grande vitória. O Senhor é o nosso pastor. E também o Senhor disse que aquilo que esperamos, que por muitas vezes não dá certo, está tudo nas mãos de Deus. E que no tempo certo, Ele dará vitória nas nossas mãos. Ó, irmãos, até aqui então. Olha, então, só para os irmãos verem, ó. Eu já li com os irmãos esse tanto aqui e ainda tem esse daqui, tá?
Mas aí, os irmãos coloquem aí. Eu não quero que fique cansativo para os irmãos eu ficar lendo esse tipo de palavra, esse tipo de conteúdo. Comentem aí se vocês gostaram da parte 2, o que vocês estão achando, tá? Eu quis trazer porque vocês pediram muito mesmo. Eu achei muito legal a interação de vocês. Também comentem aqui embaixo da onde que vocês estão nos assistindo, qual lugar do mundo ou do Brasil que vocês estão. Coloquem aqui pra eu saber. Eu gosto de saber, de trocar informações com vocês e também de ver o relato de vocês, tá? Irmãos, como de costume, eu quero deixar uma passagem aqui pros irmãos no final do vídeo, que é uma passagem muito conhecida e que agora que a gente saiu da CCB, nós estamos numa igreja bíblica, faz todo sentido, nós conhecemos o evangelho, né? Então faz todo sentido, ó, é João 8:32, que fala: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, isso aqui nunca fez tanto sentido como agora. Nunca fez tanto sentido. Então eu deixo essa passagem para os irmãos. Mais uma vez eu quero deixar claro que eu não estou tirando sarro das pessoas que estão lá. Eu faço esse vídeo com muito respeito. É que às vezes eu fico até um pouco indignada e até um pouco exaltada de ver que causa um pouco de revolta, sabe? De saber que tanto tempo eu fiquei notando isso. E eu tinha capricho, irmãos. Olha, eu anotava com cores coloridas, sabe? Olha, eu fazia cores coloridas, sabe? Eu enchia de coração, eu escrevia, porque eu acreditava que era um diário entre eu e Deus, sabe? Eu acreditava que era as palavras de Deus reveladas. Então, assim, eu fazia isso com muita sinceridade no coração, mas nós sabemos que sinceridade não leva para o céu. Inclusive, na live do Josafá, a gente conversou sobre isso. Os homens bomba lá eles se explodem em nome de Deus, e para eles estão dando a vida por Deus. Então, assim, sinceridade não leva ninguém para o céu. Eu peço a Deus, né, antes de começar esse vídeo, eu fiz uma oração pedindo para que o Espírito Santo mande esse vídeo para as pessoas que estão com dúvida e temor em relação às palavras da CCB, e que caia por terra, sabe, toda a idolatria que tem no meio disso, das palavras, das paredes cinzas, aquela idolatria. Às vezes a pessoa pensa, eu tô na 5ª geração de CCBs, na 4ª geração. Então, assim, que caia por terra tudo isso, que as pessoas sigam a Jesus, tá? E não por tradição. Porque isso acontece muito na CCB, as pessoas seguem a CCB por tradição, tá bom? Mas eu agradeço vocês que ficaram até aqui comigo. Ficou um vídeo longo, mas é que essas palavras são muito, né? Eu tenho que ficar lendo, às vezes eu fico muito indignada, eu tenho que comentar, tá bom? Mas eu agradeço por vocês terem ficado aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!